Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Teorias do Espaço Educativo. Hoje nós vamos falar a respeito das representações do espaço. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de espaço em si, sobre o espaço educativo e o espaço escolar e o modo como percebemos o espaço, especialmente através dos nossos sentidos, lembram? Bom, então, na aula de hoje nós vamos aprender como esse espaço em que vivemos e trabalhamos e por nós é percebido, como ele é representado. Bom, então o que é uma representação? Como representamos o espaço? Representação é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa, então representamos uma coisa através de algum elemento. Então é um meio ou um artifício pelo qual podemos falar de coisas concretas e experiências sem a presença específica delas. Usamos para isso imagens, fórmulas, pensamentos, desenhos, projetos, miniaturas, maquetes. Então, por exemplo, exemplos de representação. Um ator representa um personagem, mas ele não é o personagem em si. Um retrato representa o que foi fotografado, mas não é propriamente o que foi fotografado. Uma maquete, no caso de uma edificação, representa a construção, mas não é a edificação em si. Então, podemos representar coisas que também não existem ainda. Esse é o caso, por exemplo, da concepção de um prédio, de uma edificação a ser construída. Nesses casos, é o que fazemos o projeto. Então, aqui no estudo da nossa disciplina de Teorias do Espaço Educativo, a gente vai destacar as representações usadas para pensar a arquitetura, para pensar os espaços que compõem a escola, o espaço educativo. Então, as representações da arquitetura, elas podem ser através de desenhos técnicos que compõem os projetos e também através de modelos reduzidos, as maquetes. O projeto de arquitetura, ele é constituído de um conjunto de desenhos organizados em pranchas que representam cada detalhe construtivo da edificação, de maneira, então, que essa edificação possa ser construída tal qual ela foi pensada, tal qual ela foi planejada e projetada. Já os modelos reduzidos, as maquetes, são uma representação tridimensional, né? A gente pode tocar na volumetria, sentir a volumetria da edificação. E esses modelos físicos, eles podem ser feitos através de materiais alternativos, né? Como réplicas da edificação original ou até mesmo modelados no computador. Esse é um recurso cada vez mais utilizado por projetistas atualmente. Bom, então, para que a edificação seja representada com fidelidade, tanto no papel como na maquete, é importante que ela mantenha as suas reais proporções, né? O desenho tem que ser proporcional ao real. A maquete tem que ser proporcional ao que o objeto ou ao prédio que ela representa realmente. Então, para isso, a gente utiliza uma escala. A escala é uma relação entre o tamanho real do objeto ou da edificação e a dimensão que ela está representada, a dimensão do desenho. E essas escalas, elas podem ser tanto de uma redução, elas proporcionalmente podem reduzir o objeto, que é o mais comum no caso de projetos e construções, como elas também podem sofrer ampliações, quando a gente precisa detalhar um objeto que é muito pequenininho para que ele possa ser executado. Bom, no caso de projetos, um exemplo que a gente pode citar é a escala 1:50. O que significa a escala 1:50? Significa que 1 centímetro, se eu pegar uma régua e eu medir 1 centímetro no papel, esse 1 centímetro que está no papel equivale a 50 centímetros na edificação em si, na planta. Então, o 1 centímetro da planta equivale a 50 centímetros no ambiente real. Para que a gente saiba qual a escala utilizada na representação, ela sempre deve ser indicada nos projetos. Quando a gente for olhar os projetos, lá embaixo diz o nome do projeto, do desenho, se é uma planta baixa, se é uma planta de cobertura e qual foi a escala utilizada para a representação. O instrumento que a gente vai utilizar para medir esse desenho se chama escalímetro. Ele é uma espécie de uma régua triangular que normalmente apresenta 6 escalas de medidas diferentes. Então, no projeto arquitetônico, as escalas mais comuns que a gente vai encontrar nas plantas, nos projetos, é 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 e 1:1000. Agora vamos falar um pouquinho do projeto arquitetônico da escola de vocês. O projeto arquitetônico
de uma escola, até mesmo de uma edificação, ele precisa ser representado através de um conjunto de vistas, né? São as vistas que compõem o projeto e é através dessas vistas que a gente consegue entender. Bom, na prática comum, a gente diz que para interpretar um desenho técnico é necessário enxergar o que não é visível. E essa capacidade de entender através das plantas, dos desenhos, das vistas, a gente chama de visão espacial. Então, através de um desenho que está em um papel em 2 dimensões, e das várias vistas que compõem esse desenho, eu consigo imaginar como é essa edificação tridimensional. Bom, para que essa representação seja inteligível e que todo mundo entenda, é necessário e importante a padronização dos procedimentos e as formas de representação gráfica. E isso é feito por meio das normas técnicas que são seguidas e respeitadas internacionalmente. Essas normas são internacionais e é importante que os desenhos e os projetos sigam as normas. Elas procuram dar uniformidade aos diversos elementos do desenho técnico, de modo a facilitar a execução, a consulta e a classificação dos elementos ali representados. No Brasil, nós temos as normas técnicas regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e a norma brasileira regulamentadora, conhecida por NBR. Então, dessa forma, utilizando-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos, indicações escritas que estão normalizadas de acordo com a norma, o desenho técnico é definido como uma linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura. A coletânea de normas brasileiras para desenho técnico tem várias normas, tem mais de 10 normas, que abrangem assuntos como legendas, convenções de traçados, sistemas de representação de cotas, a escala dos desenhos. E lá nos slides da nossa aula, vocês podem conferir a listagem das principais normas que a gente utiliza para representação em desenho técnico. Bom, já sabemos que existem regras e normas de representação para projetos. Agora vamos ver quais são os desenhos necessários para que uma edificação possa ser construída tal qual ela foi projetada. Ou seja, vamos ver quais os desenhos compõem um projeto arquitetônico. A quantidade de informações em si apresentada em cada desenho componente de um projeto varia em função do objetivo do desenho e em cada fase de projeto. E vai crescendo conforme a necessidade de detalhamento e precisão desse projeto. Mas a ordem dos desenhos arquitetônicos deve ser a seguinte. Primeiro, começamos com a planta de situação. Depois, a planta de localização. Terceiro, planta de cobertura. Quarto, planta baixa. Quinto, cortes e sexto, fachadas. Quando for necessário, às vezes, tanto para execução na obra, de um detalhamento de algum elemento construtivo com maior complexidade, ou às vezes por solicitação do cliente, a gente pode ainda incluir no projeto arquitetônico desenhos de detalhamentos arquitetônicos e perspectivas que facilitam o entendimento do projeto. Agora vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Bom, a planta de situação. A planta de situação é aquela que apresenta o terreno inserido no quarteirão. Ela situa, então, o terreno dentro do contexto da cidade, do contexto urbano. E por isso é importante que apareça o nome das ruas e as quadras adjacentes a ele. A escala mais utilizada para a representação da planta de situação é 1:1000 ou 1:500, conforme for a dimensão do quarteirão e do terreno. Depois da planta de situação, então, vem a planta de localização. E essa planta serve para localizar a edificação no terreno. Ela pode ser representada junto com a planta de cobertura, que é a planta que vem a seguir. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a planta de cobertura de um projeto de uma escola padrão do governo federal, que está disponível pelo FNDE. E esse projeto também está lá no material complementar da disciplina e vocês podem e devem explorá-lo. Na planta de localização, é imprescindível mostrar as dimensões do terreno, as distâncias que a construção se situa de cada divisa, a orientação solar. É essa planta que vai indicar como a construção está localizada dentro do terreno. Se está mais à frente, se está mais ao fundo, se está mais centralizada e como as diferentes construções se interligam entre si, especialmente no caso de uma escola que às vezes é constituída de mais de um prédio. Bom, da planta de cobertura, a vista superior
da construção é a chamada planta de cobertura. Então é como se estivéssemos olhando a construção de cima. E nessa planta devem estar representadas as águas da cobertura, que é o caimento do telhado, né, que a gente chama de águas da cobertura, além de detalhes como indicação da localização dos reservatórios, das chaminés, se tem terraços, sacadas. Devem estar ainda indicados a localização dos acessos, por onde se acessa a edificação e também os recuos. Então, as informações são semelhantes com as da planta de localização, por isso, na maioria das vezes, elas são representadas em um único desenho. Tá? Já a escala dessas plantas de localização e de cobertura, normalmente é 1:100 ou 1:200. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a planta baixa. A planta baixa é o desenho mais importante para o entendimento do projeto, funcionamento interno da construção, de como se interligam os compartimentos, né? E para a gente entender isso, a gente imagina como se estivesse cortando a construção ao meio, na horizontal, como se a gente passasse um corte a aproximadamente 1,5 m de altura do piso. Daí nós tiramos a parte superior e então representamos o que nós estamos vendo na parte inferior. Nessa planta baixa nós representamos paredes, portas, janelas, linhas de piso, equipamentos fixos de banheiro como vaso sanitário, lavatório, chuveiro, bebedouro, mictório. Na cozinha, então, nós representamos a pia, fogões, né, e todas as instalações que forem fixas. Na parte de serviço, tanques, máquina de lavar roupa. Então, tudo que for equipamento fixo é representado na planta baixa. Além disso, cada compartimento deve ser indicado com um nome e a área, e além disso ainda projeções dos elementos de cobertura, linhas de cota com as dimensões dos compartimentos e todos os elementos da construção que forem necessários ao entendimento correto e completo para a perfeita execução da construção. A planta baixa ela deve ser realizada para cada um dos pavimentos que compõem uma edificação, se essa edificação não for térrea. Então, se for uma edificação de 2 pavimentos, vai ter a planta baixa do térreo e a planta baixa do pavimento superior. Se for um edifício em altura, vai ter uma planta baixa para cada um dos pavimentos diferentes da edificação. A escala mais utilizada para a representação da planta baixa é a escala 1:50. Então, a gente representa em um tamanho um pouquinho maior. Os cortes também são importantes para o entendimento do projeto e resultam de um corte imaginário na construção, mas agora no sentido vertical, como se cortássemos a construção ao meio verticalmente. Então, separamos uma parte e representamos o que estamos olhando na direção do corte. Esse plano ele pode ser localizado tanto no sentido transversal, que é o sentido mais curto da construção, como no sentido longitudinal, que seria o sentido mais longo da edificação. Né? E é interessante que a gente passe esse plano de corte para demonstrar e privilegiar aqueles elementos importantes que precisam ser representados, né, no projeto, como, por exemplo, escadas, banheiros, cozinhas, reservatórios. Né? A representação desses elementos no corte auxilia no entendimento do projeto como um todo. A escala usual para a representação dos cortes também é 1:50, assim como nas plantas baixas. Por fim, nós temos as fachadas. As fachadas apresentam o aspecto exterior da edificação. É através da representação de uma ou mais de suas vistas externas, né? A representação da fachada. O número de fachadas ele vai ser determinado pela necessidade ou não do projetista mostrar detalhes do projeto considerados importantes. Não é necessário que eu represente todas as fachadas de uma edificação. Em geral, a gente representa aquelas fachadas que ficam voltadas para o espaço externo. Mas se tiver algum outro elemento que necessite de detalhamento, a gente vai representar a fachada também. A escala mais utilizada para as fachadas também é 1:50 e compõe então junto com a planta baixa e os cortes o conjunto de desenhos da edificação, do prédio construído em si. Bom, então pessoal, vocês já viram pessoalmente um projeto? Já manusearam, já tentaram ler a planta, entender o que representa todo aquele conjunto de desenhos? Vocês sabem se a escola de vocês possui projetos? Eles são importantes, né, e necessários muitas vezes para os casos de reforma e manutenção. Será que a escola de vocês está ainda conforme ela foi projetada? Ela já sofreu reformas, já sofreu acréscimos?
Ou existem projetos que prevêem ampliação e a escola ainda não construiu essas ampliações. Então eu convido vocês a verificarem a existência de plantas ou maquetes que representem os espaços da escola e então participarem do fórum lá de discussões dessa semana, que então comentando de que época é a construção, se já passou por reforma, se os projetos e plantas representam a situação atual da construção e que importância vocês veem ou não na existência dos projetos. Tá certo, pessoal? Eu conto com a participação de todos, vou responder os comentários e a discussão lá no fórum e espero vocês até a próxima aula. Um grande abraço!